Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Olá, boa noite a todos vocês. É com muito prazer e amor que iniciamos o nosso Evangelho no Lar. Como vocês já sabem, eu sou a Janete, eu estou aqui com o Júnior e juntos então nós vamos entrar em sintonia com a espiritualidade maior. Para quem está nos escutando pela primeira vez, o Evangelho no Lar ele é feito sempre uma vez na semana, sempre no mesmo horário, em família ou individualmente. O importante é entrarmos em sintonia com Deus. A gente pede que vocês tenham junto aos computadores ou aos celulares, conforme vocês estiverem nos escutando, uma garrafa com água para que ela possa ser fluída pelos bons espíritos. Antes de darmos início à nossa prece, a gente gostaria, claro, de agradecer muito o carinho que vocês têm conosco, os comentários que vocês deixam através do YouTube. O nosso muito obrigada de coração. É muito bom a gente ter esse retorno, é muito bom esse envolvimento de todos nós, da parte de vocês, da gente, de Deus e da espiritualidade que trabalha junto com a gente. Então, muito obrigada a todos nós, que essa corrente se fortaleça cada vez mais e que a gente possa fazer a diferença com ela. Vamos então à nossa oração. Senhor Jesus, pedimos que a Tua luz afaste do nosso caminho as trevas que se projetam de nós mesmos, que a Tua inspiração nos guie nas decisões que devemos tomar para o dia de hoje. Que nós não sejamos instrumento do mal para ninguém. Que a Tua bondade nos ensine a ser melhor e o Teu perdão nos incline à misericórdia para com os nossos semelhantes. Chico Xavier. Vamos então à nossa leitura. Eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior. O capítulo que a gente está é o capítulo 5, item 28. É permitido abreviar a vida de um doente que sofre em esperança de cura? Sem esperança de cura, desculpa. São Luís, Paris, 1860. Ainda bem que tem o Júnior aqui para me corrigir, né? Item 28. Um homem está agonizante, vítima de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. É permitido poupar-lhe alguns instantes de agonia, apresentando-lhe o fim? Quem daria a vocês o direito de pré-julgar as intenções de Deus? Não pode ele acompanhar um homem até a beira da morte, retirando-o dessa situação com o objetivo de fazer com que ele mude seus pensamentos? Mesmo sabendo que o momento final de um moribundo está próximo, ninguém pode dizer com certeza que sua hora derradeira chegou. A ciência já se enganou várias vezes nessas previsões. Sei bem que existem casos que podem ser considerados desesperadores, como existem aqueles em que não se tem nenhuma esperança de o doente retornar à vida, mas no momento de dar o último suspiro, ele se reanima e recupera a sua lucidez por alguns instantes. Pois bem, esse momento de graça, que é concedido ao espírito,
poderá lhe ser muito importante. Ele pode ter muitos pensamentos no momento final da sua agonia, e em um só instante de arrependimento poderá lhe poupar muitos sofrimentos. O materialista que vê apenas o corpo e que não leva em conta a existência da alma, não pode compreender essas coisas. O espírita que sabe o que acontece após a morte conhece o valor do último pensamento. Suavizem os últimos sofrimentos tanto quanto possível, mas abstenham-se de abreviar a vida, ainda que por 1 minuto, pois esse minuto poderá ser arrependimento e perdão, poupando assim muitas lágrimas no futuro. Boa noite a todos. Pedimos desculpas, até pelo momento da nossa vida que nós cometemos erros. Então a gente pede desculpas por tudo. Como a Janete diz, pedir desculpas da boca para fora é como simplesmente você soprar ao vento. Não tem efeito nenhum, não tem significado nenhum. Seguir uma linha reta de vida, ela exige da gente um pouco mais de esforço. Isso é importante. Então nós pedimos desculpas a todo instante, mas não com aquele sentimento verdadeiramente importante. Aquele sentimento real de que você entendeu a situação. As pessoas não se preocupam muito se a situação foi bem compreendida, a situação geradora de conflito, se ela foi bem compreendida. Querem mais se livrar de todos os problemas que isso vai acarretar. É claro que eu só estou mostrando um lado da história, porque às vezes os erros estão dos dois lados. Geralmente estão dos dois lados. Falta alguma coisa de um lado, falta alguma coisa de outro. Mas o que isso tem a ver com o assunto de hoje? É que as pessoas que procuram não assimilar a vida em outros aspectos mais profundos, elas acabam tendo uma vida muito fútil, rasa. Tem pessoas que se apegam tanto ao materialismo que dão muito valor a uma roupa, a uma ostentação, a um reconhecimento, a ter uma casa gigante, um carro poderoso, lindo, a ter um corpo atlético, querendo trabalhar todos os músculos, às vezes até querer ter um intelecto mais apurado, mas elas estão todas voltadas para o material, todas voltadas para o lado que se refere do corpo, e esquecem que tem um lado espiritual, que é tão importante, aliás, tão mais importante do que qualquer aspecto físico de nossa vida. É óbvio que o espírito está atrelado ao corpo por algum motivo. Ele está atrelado. E muitas vezes ele está ligado a um corpo cheio de problemas. E eu não estou me referindo aos problemas que a gente encontra durante a nossa vida, problemas de relacionamento, problemas de comunicação, problemas de entendimento, Não estou falando disso. Está cheio de problemas físicos mesmos, evidentes, que prejudicam. Prejudicam quem? Ao espírito. E muitas pessoas dão muita importância para o físico.
e às vezes criticam o seu próprio corpo, o seu próprio biotipo. E querem atingir coisas improváveis. Ah, mas existe algo improvável nessa vida? É claro que não. Para uma mente trabalhada, para uma mente perspicaz, existe sempre algo a mais para quem quer avançar, evoluir, é claro. Mas se você fizer tudo em seu benefício, que crescimento você vai ter? Como uma pessoa que vive num coletivo. Você não está sozinho no mundo. Mas parece que tudo tem que girar em torno de si. Parece que tudo tem que estar dentro daquilo que você quer. E você se esquece que você vive numa coletividade. Então, além de teu espírito estar atrelado a um corpo, que pode ter ou não problemas físicos, entraves, e que pode ter ou não problemas que vão surgindo no decorrer, que nem eu citei. Além disso tudo, tem pessoas que acham que é só isso. Aí é que entra o Espiritismo dizendo uma simples frase: sem caridade não há salvação. Mas salvar o quê? O corpo físico que não é. Porque o corpo físico é apenas um invólucro. É apenas uma matéria que vai ficar. Eu vou morrer um dia, vocês também vão morrer um dia. Vai chegar a nossa hora e esse corpo ou vai ser cremado, ou vai ser sepultado, vai ser doado. Seja o que for, é a parte material. E o meu espírito vai se desvincular dele. De que forma que o meu espírito vai se desvincular? Como que ele vai partir? Muitas pessoas não têm essa ideia trabalhada ainda. Elas vivem só do agora, só da conquista salarial, só da melhoria de emprego, e elas se esquecem que tem que trabalhar o seu aspecto humano coletivo. E o Espiritismo volta a frisar: sem caridade não há salvação. Aí você pega e diz: não, então eu vou mudar. Vou tentar salvar o meu espírito. Começo por onde? Mudando o pensamento. Ah, que bom. Então, se eu mudar o pensamento, eu vou mudar minha vida? Vai. Se mudar teu pensamento, você vai mudar sua vida. Ou para pior, ou para melhor. Depende daquilo que você quer enfatizar. Então, quando nós decidimos mudar para melhor, nós temos que buscar amparo em tudo aquilo que nós formos fazer. E para a gente buscar esses amparos, a gente acaba tendo que se relacionar com as pessoas. E agora, a relação com uma outra pessoa, que pode ser além de uma conversa, ela também pode ser um grande aprendizado. Com quem que nós vamos aprender? Com os outros. O espírito, ele está aqui nesse planeta de provas e expiações numa condição abençoada, porque está aqui. Ele deve se desapegar das coisas materiais e se ligar também, não ficar só apegado, mas se ligar também nas coisas espirituais, que envolve o coletivo. Então a gente aprende mais com os outros. Ah, mas o que o outro vai poder me ensinar? Bom, o Espírito diz que o exemplo é a melhor maneira de você mostrar algo para alguém. Então, quando você faz algo sem querer humilhar o próximo, sem querer ostentação, você está dando um exemplo.
Mas agora você também tem que identificar isso no outro, no semelhante. E muitas vezes você vai ver as coisas que ele faz, mas você tem que ter humildade de entender que aquilo ali é um exemplo bom. E nós vamos encontrar exemplos das pessoas em condições mais desfavoráveis do mundo. Nós vamos ver mendigos achando malotes de dinheiro e devolvendo. Poderia mudar a sua vida, mas ele sabe, não é meu. Alguém perdeu, vou devolver para o legítimo dono. Isso é um gesto, um exemplo, sem ostentação. E muitas vezes eles vão lá e envergonhadamente até entregam. Né? Vamos assim botar entre aspas, né? Na inocência. Nem estão pensando nisso, na bondade. E nós vamos encontrar esses gestos de humanidade, de civilidade, justamente nos mais humildes. Agora, o que isso tudo tem a ver com o assunto de hoje? Dar fim a um doente sem chance de recuperação. Nós já vimos acontecer em centros espíritas que muitos espíritos que têm a permissão de falar, eles começam falando, daqui a pouco eles soltam o desespero deles. O desespero de não ter dito, o desespero de não ter feito coisas melhores. Porque eles sabem que isso vai exigir deles uma mudança lá no plano espiritual mais dramática e vai exigir deles um esforço maior para aprender lá as coisas na vida verdadeira. E eles se arrependem de ter passado por aqui, aonde nós podemos lidar com as situações, manipulando elas a nosso favor e a favor de outros, e aí está sendo testado o nosso livre-arbítrio, e muitos acabam tropeçando. O pior, muitos acabam se condenando, se julgando, né, se condenando, julgando os outros, e acabam perdendo grandes oportunidades de dar exemplos e de receber exemplos. Porque quem é orgulhoso não enxerga nada de bom nos outros. Não reconhece naquele mendigo que devolveu o malote uma pessoa honesta, digna. Ele reconhece uma pessoa imbecil. O cara devolveu, é burro mesmo. Porque ele é orgulhoso. Ele não faria isso. Se ele achasse ou visse alguém cair, ele ia pegar para si. Mas na hora do desencarne, isso pesaria e muito na sua avaliação espiritual, no seu retorno. Então, senhores, faz parte do nosso quadro de vida a liberação do corpo. E muitas das liberações do corpo é através da doença. Já está programado. Já era para acontecer. E nesse período a pessoa vai estar como se fosse imantada pelos seus próprios pensamentos. O que é importante no plano espiritual é o pensamento. Se você mudar o seu pensamento, você já está... Olha só, é o seu pensamento, que ninguém sabe qual é o teu pensamento. Você pode estar conversando com as pessoas, mas ninguém está falando uma coisa e está pensando outra. O plano espiritual sabe o teu pensamento. Tá? Então, não importa se você é um doente terminal, você vai estar ainda ligado àquele corpo e ainda vai estar com o pensamento. Enquanto estamos atrelados a um corpo, nós podemos mudar a nossa história. Nós temos um segundo exato, 1 hora, 1 minuto e segundo exato para o nosso desencarne. Quando chega naquele momento, está desligado. Começa o trabalho de desligamento. Mas até aquele momento, a gente ainda está trabalhando o nosso pensamento. Ainda há oportunidades de redenção. Mesmo que estando ali parado, inerte, em coma, o pensamento ainda está fluindo naquele espírito. É para ele ainda a oportunidade. Quando ela é encerrada antes, pela mão do homem,
aquele espírito pode sofrer muito, porque ele perdeu oportunidades. É como eu falei antes, às vezes aparecem espíritos desesperados, pedindo, uma oportunidade, ou tentando dizer aquilo que nunca disse para uma pessoa que viveu com ele, nunca disse um eu te amo, sempre foi ignorante, orgulhoso. Aí depois que desencarna, quer recuperar o tempo perdido com aquela pessoa e já está numa outra situação. Fica mais complicado, mais difícil. Então a gente deve respeitar o tempo de todo mundo, o tempo que Deus autorizou para cada um, o tempo que foi trabalhado, conversado no plano espiritual para que essa pessoa possa existir aqui. Ela foi autorizada a estar encarnada. Ela teve um corpo dentro das condições programadas. Então, se você é uma pessoa que tem problemas, tem doenças, agradeça a Deus, porque você está recebendo a sua redenção. Se você não condenar, não brigar, não questionar a tua doença, você simplesmente tentar superar ela, fazendo o melhor possível, você vai estar modificando o teu espírito para melhor. Quando você desencarnar, você vai receber as luzes necessárias. O teu espírito, ele não é assim, ele está nessa condição. Ele está nessa condição. Então faça o seu melhor dentro daquilo que você é, dentro do que você tem. E não se deve abreviar então a vida de ninguém, porque aquele instante pertence àquela pessoa até o final. Ali muita coisa está acontecendo. O mundo do pensamento, ele é muito vasto e muito extenso e é muito poderoso. É através do pensamento que os espíritos conversam com a gente, nos dando orientações. Mas só que se nós tivermos o nosso pensamento focado em coisas abusivas, em maldade, em obscenidade, a gente não está vinculado com bons espíritos, está vinculado com espíritos que vivem disso, de vícios, de dependências. Então, simplesmente, o pensamento comanda a nossa vida. Vamos começar a pensar bem, vamos começar a pensar melhor. Agora, pessoal, com isso eu encerro o meu comentário. Nós vamos pedir para que os bons espíritos possam fluir nossas águas, que eles entrem em nossos lares, que a paz se faça em nossos lares e que nós possamos ter oportunidades de reavaliar a nossa condição, de reavaliar nosso pensamento e de valorizar a nossa vida até o final dela, até o momento final dela, valorizar com todas as condições que ela nos apresenta. Então vamos pedir para que fluam essas águas, e que ao tomarmos dessas águas possamos nos sentir melhor, espiritualmente recuperados, fisicamente tratados, para que possamos ter forças para dar sequência à nossa vida até o seu último instante. Pedimos auxílio para o plano espiritual, para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes, para a fluidificação das águas, que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos adivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais.
Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja e que possamos fazer a nossa parte, sempre, nessas mudanças. Essa semana, nós vamos ter o Natal. Agora, na segunda e na terça-feira, Geralmente as pessoas lidam com o Natal, nesse momento, pelo aspecto mais divertido, Troca de presentes, reunião de família, reunião de amigos. Mas muitas vezes se esquecem de lembrar da peça principal desse evento, tão comemorado no mundo inteiro, tão dedicada. Vamos lembrar, de qualquer forma, vamos lembrar que o Natal tem a referência, aqui no nosso país e muitos outros, tem a referência a Jesus. E se nós olharmos pelo aspecto do homenageado, a vida dele foi sempre de dar aos outros o melhor dele. Ensinamento, perdão, amor, bondade, ternura. Arrastava multidões que queriam ouvir as suas palavras, que precisavam do seu toque, que precisavam ouvir os seus pensamentos, os seus ensinamentos. E Jesus é um fator importante no mundo. Hoje, quase as pessoas não comentam nele no Natal, O Natal veio por essa história toda aí. Não importa se a data é essa, se não é, se o pensamento filosófico leva a isso ou não. Natal, pelas pessoas, é relacionado ao nascimento de Jesus e vinculado também ao Papai Noel, Papai Noel é mais comemorado do que o próprio Jesus. Então, senhores, eu até gostaria muito que todos pudessem reservar, que isso fosse todos os dias, um tempo para fazer uma oração a Jesus, sincera, pedindo que Ele possa, da onde Ele estiver, lhe emanar bons pensamentos, que Ele possa ativar em sua mente boas lembranças, bons momentos, e que você possa usar isso da forma que ele usava com as outras pessoas, sendo alguém amável, doce e sempre buscando a harmonia entre as pessoas. Que possamos amar nosso próximo, nosso semelhante, como Jesus ensinou. Amar o nosso próximo como a si mesmo. Desejar as coisas como se desejasse a si. Que possamos abrir nossos corações nesse período de Natal e em todos os dias de nossas vidas para as pessoas que estão passando fome, que são muitas, que não sabem, que não têm comida todos os dias em suas casas, que dependem de bicos, de ficar catando latinha, de ficar pedindo esmola. Tem muita gente desonesta que se passa por mendigo para poder fazer a sua quantia de dinheiro. Estes terão seus reajustes com Deus. Mas tem muita gente que realmente precisa de um apoio, de um alimento, Além de nossas orações, às vezes está sobrando um dinheirinho,
Vai lá e compra uma cesta básica e dá para uma família que esteja precisando. Faça isso de bom grado. Não se identifique. Leve, largue, olha, tudo bom. Cumprimente uma pessoa que se sente afastada do mundo. Quantos irmãos mendigando por aí que são invisíveis. Muitas pessoas apontam aos fantasmas da cidade. Estão lá, as pessoas passam indiferentes. Converse um pouco. Demonstre afeto. Leve um alimento, leve um auxílio. Jesus faria isso e muito mais. Ele não fazia distinção entre ricos e pobres. Ele ensinava o amor, o amor, o amor. Então, quando você se deparar com alguém, pense o que Jesus faria no seu lugar. Quando você se deparar com uma situação, pense o que Jesus faria naquela situação. Você sabe o que ele faria. Basta você seguir os passos do Mestre. Desejo a todos, então, boas comemorações, uma boa semana e que Deus abençoe a todos com muita luz, muita paz e muita harmonia. E até o nosso próximo encontro na quinta-feira, tá? Às 20 horas. Luz Espírita apresentou programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespirita.org.br